meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Bia Marcolina Crochê. Me chamo Beatriz, dona deste canal, que é voltado para vlogs de crochê. Hoje trago para vocês o passo a passo desse lindíssimo jogo americano, tulipas. A base é um pouco diferente e aqui nós temos aquelas tulipinhas lindas que já vimos várias vezes no canal aí. Mas eu trago aqui também para o meu canal essa videoaula, espero que vocês gostem. E é bem rapidinho de fazer. Vamos lá comigo? Então, meus amores, nós vamos produzir esse americano aqui. Hoje eu estou gravando numa mesa diferente, porque aqui a base é crua, acho que um contraste fica melhor, tá? Então, aqui nós vamos produzir esse lindo americano aqui. Ele tem um diâmetro de 40 centímetros, tá? E eu vou passar pra vocês agora os materiais que nós vamos utilizar. Então, vamos utilizar aqui cru, fio 6, todos são fio 6, tá? Cru, fio 6. Esse aqui é da marca Anhanguera. Esse outro que nós vamos produzir para outra encomenda, então nós vamos utilizar um fio vermelho. Esse é o persa, tá vendo? Persa Premium, número 6 também, vermelho. E vou fazer um detalhe aqui no fio encanto. Esse aqui é o princesa, tá? Eu utilizo duas linhas juntas para dar o efeito, a grossura do fio encanto. Esse daqui é o princesa brilho bege claro com ouro, tá vendo? Tem um brilhinho ali, ó. E esse daqui é o lote 122. Aí eu sempre compro dois do mesmo lote, pra usar os dois fios juntos, tá bom? Aqui nós temos a nossa colinha pra arremate. Eu trouxe aqui pra vocês verem que eu compro um negócio maior assim, ó. E coloco aqui na bisnaguinha menor. Por isso que a bisnaguinha tá toda craquelada de tanto apertar, né? Mas é aqui, ó, essa cola Gliart, cola de pano, 100% lavável. Eu gosto dela porque ela não sai tanto igual a cola de silicone, ó. É tipo uma colinha mesmo, viram? Tipo cola cascorrés, só que ela fica transparente e é cola própria para artesanato, tá? Vamos utilizar então aqui a nossa tesoura e a agulha, eu vou utilizar aquela antiguinha da Círculo 3,5, tá vendo? 3,5. Vamos iniciar então aqui essa produção. Então, meus amores, vamos iniciar a nossa base fazendo cru. Aí você pode fazer a cor que você quiser. Eu gosto de fazer, vou fazer essa daqui no cru, que é até uma encomenda, tá? Vamos iniciar aqui com o anel mágico. Pega aqui, segura aqui, dá uma volta assim com 3 dedos. Segura aqui nesse nozinho aqui e vamos enfiar a agulha aqui e puxar pra dentro. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo pra segurar e mais 2 pra dar a altura de um ponto alto, tá vendo? Aqui, eu vou puxar um pouquinho aqui, que eu fiz muito exagerado essa argolinha, mas não tem problema. Aqui dentro dessa argola do anel mágico, nós vamos colocar o total de 12 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, aqui vai ser mais 11 pontos altos, né? Ó. 1, 2, opa, tá um pouquinho ruim de gravar que meu tripé aqui não é próprio pra isso. Eu tô fazendo uma adaptação aqui, gente. Aí eu tenho que ficar me desviando do tripé. Mas eu já comprei um tripé novo, logo chega pra gravar vídeos. Vídeo aula assim, né? Vamos ver quantos que eu coloquei aqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós precisamos no total de 12, tá? 8, 9... 10, 11 e 12. Aqui, vamos já puxar o nosso anel mágico pra dar uma fechadinha, tá? Precisa puxar muito, não. Aí, você dá uma ajeitadinha no ponto assim, tá? Pra que feche melhor o anelzinho. Aí, eu venho aqui e essa primeira carreira nós vamos fechar no modo tradicional aqui na terceira correntinha que nós subimos. Um ponto baixíssimo, tá? Dá uma ajeitadinha para o ponto se espalhar e ficar mais arrumadinho, não ficar repuxando. Fechei aqui com o ponto baixíssimo, viu? Então, ficamos um total de 12, contando com aquelas 3 correntinhas. Agora, eu vou subir 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui, no meu ponto, eu vou pôr 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, tá? Caso você precise, você coloque 3. Aqui no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Viram? No próximo ponto de base,
2 pontos altos. Um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 pontos altos no ponto de base. Tá pegando aí? Próximo, 2 pontos altos. Um ponto alto. Opa, tem um fiozinho aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu andei rematando o negócio ali, gente. Meu dedo tá cheio de cola. Mas não sai no trabalho não, tá? Mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, totalizamos aqui 2 pontos altos no ponto de base. Tá pegando bem? Aí. Um ponto de base, 2 pontos altos. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto, tá bom? Terminei toda a minha volta. Coloquei em cada ponto de base 2 pontos altos, tá? É fechado separado. Aí, eu venho aqui, tá vendo? Aqui já começam meus 2 pontos altos com aquelas correntinhas que eu subi. Vou enlarguecer meu fio aqui. Vou vir aqui no segundo ponto alto, na parte de trás, aqui nas 2 argolinhas, ó. Pegando por trás, tá vendo? Vou enfiar aqui e buscar o meu fio. E trazer ele pra cá. Ó. Entendeu? Assim vai dar um fechamento melhor no seu americano, tá? Você dá uma ajeitadinha aqui pro ponto ficar bem arrumadinho. Aí, você entra aqui no mesmo ponto de base aqui, ó. Que a argolinha tá atrás, segura a argolinha, entra aqui, busca o fio, um ponto baixo, e mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Caso você precise, pode colocar mais uma correntinha. Agora, nós vamos colocar a sequência de 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, vou fazer aqui já o meu aumento e um ponto separado. Próximo, um ponto separado. Viram? Vai ser essa sequência de toda a volta. Eu vou fazer mais vezes com você aqui, para não ficar dúvida. Próximo ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. Próximo, sozinho. Só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos. 1 e 2. Próximo, sozinho. Então, vai ser sempre essa sequência. 2 pontos altos junto e no próximo, um sozinho. 2 pontos altos junto, no próximo, sozinho. Viram? Então, vou fazer toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto. Terminei, então, aqui, meus amores, toda a minha volta. 2 pontos altos juntos e um sozinho. 2 pontos altos juntos e um sozinho. Fiz até aqui os meus 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês que agora, essa argolinha aqui, vocês vão pegar essas 2 alcinhas que nós fechamos diferente e enfiar de modo assim pra cima, tá bom? Não pra baixo. Deixa eu pegar aqui, então, meu fio. Nós vamos fazer o último ponto alto, tá? Dá a laçada, enfia aqui pra cima, busca o fio e um ponto alto. Vamos sempre fechar assim, tá bom? Quando for fechar diferente, eu mostro pra vocês. Alarga aqui essa argolinha no segundo ponto de base, enfia aqui por trás, ó. Viram? Vira o trabalho, busco o meu fio e fecho aqui. Esse fechamento fica perfeito, tanto do lado do avesso quanto do lado direito. Olha, você mal consegue ver onde que tá o arremate, né? A emenda do trabalho. Fica bem bonitinho. Vamos para a próxima carreira. Vamos enfiar no mesmo ponto de base aqui, buscar o fio lá e fazer um ponto baixo e uma correntinha que é a altura do meu ponto alto. A sequência, então, vai ser 2 pontos altos juntos e 2 pontos altos separados. Então, aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu já subi aqui as correntinhas e já coloquei mais um ponto alto no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Viram? Aqui, no próximo, 2 pontos altos juntos. Caso você queira aproximar a tela para vocês olharem bem, é só você fazer assim na sua tela do celular. Só funciona no celular, tá? Na televisão não funciona. Fazer assim no celular que ele vai aproximar da tela. Caso o vídeo esteja muito devagar, você pode vir nas configurações aqui em cima e aumentar a velocidade do vídeo ou diminuir também a velocidade do vídeo, tá? Aí dá pra você acompanhar bem. Então, aqui já fiz os meus 2 pontos altos juntos. Vou fazer 2 pontos altos separados. 1 e 2. Então, próximo, meus 2 pontos altos juntos. E vai ser assim toda a nossa voltinha, tá bom?
Ó, sempre vai ser o aumento, vai ser no segundo do aumento anterior, tá vendo? Aqui eu tenho os dois, aí o meu aumento é no segundo. Vou fazer toda a minha volta e vir aqui pra gente fechar junto. Fiz toda a minha volta aqui, 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos separados. Fiz toda a minha volta, vim aqui, tô com meus 2 pontos altos juntos, um separado, e vou fazer o último com vocês. Faço aqui, enfio aqui naquele pontinho diferente que nós fizemos para fechar, puxando pra cima, tá, gente? Alargo meu fio aqui, enfio na minha cabecinha aqui, ó, no segundo ponto, viro, busco o meu fio, ó, aquela ajeitadinha, não fica repuxando demais, ó, vai ficar feio. Se você deixar muito largo, vai ficar aberto. Então, você tem que vir aqui e dar aquela ajustada para que ele fique bem assentadinho, tá bom? Caso essa argola fique muito grande, é só você puxar aqui o fio e ir ajustando, tá bom? Enfio aqui no meu ponto, busco meu fio, ponto baixo, mais uma correntinha. Agora, a nossa sequência vai ser 2 pontos altos aqui no começo, sempre vamos colocar o nosso aumento aqui. E vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos separados, tá bom? Vamos fazer junto, ó. 1 ponto alto, 2. No próximo, né? 2 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. No próximo, 4 pontos altos. No próximo, 5 pontos altos. No próximo, 6 pontos altos. No próximo, 7 pontos altos. E no oitavo, olhem, vejam bem, no oitavo já é o aumento, tá vendo? Mas nós pulamos um aumento aqui também. Aqui no oitavo, nós vamos colocar 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Ó, ele está emborcando, estão vendo? Se vocês conseguem ver daí, nessa posição. Ó, não se preocupe, não está errado, não vai desmanchar. É assim mesmo, eu não vou chegar aqui por retinho pra vocês e falar assim, olha, gente, tá retinho, o trabalho tá bonitinho, certinho. Aí vocês vão fazer em casa, vai começar a emborcar, vai falar, não, meu teu errado, meu ponto tá a mais. Lembrando que o meu ponto é de médio para largo, tá? É assim mesmo, tá? Pode continuar que vai dar bom. Confia no processo. Então, fiz os meus 2 pontos altos juntos, vou fazer uma sequência de 7 pontos altos separados. 1, 2, cada um no ponto de base, tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, ó, tá no segundo já. É o que já pulei um aqui também, tá vendo? Esse daqui eu não fiz, e esse aqui. No segundo, no oitavo, 2 pontos altos juntos. Não tem segredo, tá? Eu vou fazer aqui a minha sequência de 7 separados e um junto. No oitavo é o junto, tá? Vou fazer aqui, quando chegar aqui, a gente vem pra fechar junto, tá bom? Então, meus amores, toda a minha volta, olha como tá bem emborcado. Estão vendo? Tá bem emborcadinho, não se preocupa, que é assim mesmo, ó. Por na mesa, tá até virando um chapéuzinho, tá? Não se preocupe, confie no processo que ele vai dar certo. Eu já fiz, eu mostrei pra vocês aí, né? Então, aqui eu fiz toda a minha volta, eu tô no sexto, aí eu vou fechar aqui, o último pontinho aqui naquelas argolinhas que nós fechamos diferente, ó. Um fio aqui e o 7. Aqui nós vamos fechar já aqui na terceira correntinha, que nós vamos subir diferente agora, tá bom? Tem que ficar emborcadinho assim, gente, pra que dê certo, ó. Tá vendo que tá bem subido pra cima, assim? Tem que ficar assim mesmo pra dar certo, porque agora nós vamos fazer uma sequência de aumentos, bastante aumentos aqui. Então, nós vamos ter que ter essa falta de ponto aqui, porque quando emborca é falta de ponto, tá? Temos que ter essa falta de ponto, senão vai marbadar no final. Então, fechei aqui com o meu ponto baixíssimo e vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E agora, nós vamos fazer uma sequência de cada ponto de base, nós vamos colocar um ponto de base separado por uma correntinha. Todos, tá? Eu já coloquei 4, que é 3 correntinhas para a altura do ponto alto e uma correntinha para separação. Ah, Bia, mas você não faz 2 correntinhas para a altura do ponto alto? Sim. Aí é um truque que eu vou ensinar quando eu vou fechar, para vocês verem também, que fica bem mais legal. Então, aqui,
já vou falar pra vocês, caso vocês estão aumentando aí, colocando 3 para a altura do seu ponto. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei 4, porque 1, 2, 3 seria a altura do ponto alto e uma de correntinha de separação. Mas no meu caso, como eu utilizo 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, eu estou utilizando 2 correntinhas de separação nesse primeiro. Presta atenção que é só nesse primeiro aqui, que eu fiz assim e ficou muito melhor o acabamento, tá bom? Então, caso você coloque 3 correntinhas para a altura do seu ponto alto, você vai colocar 2, mais 2 para separação, tá bom? Então, aqui eu coloquei 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e 2 correntinhas para separação. Deu para entender aí? Preste atenção nesse comecinho, qualquer coisa você vai ter que voltar ao vídeo e refazer essa parte, tá? Aí, no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, a partir desse primeiro, os outros todos serão com uma correntinha só de separação. Então, uma correntinha de separação, próximo ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto. Isso aqui não tem segredo, né? Uma correntinha, próximo ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto. Viram? Vai ser toda a minha volta assim. Eu vou fazer, quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto. Aqui, meus amores, ó. O nosso trabalho já não tá mais tão emborcado, tá vendo? Por causa desse monte de aumento que nós colocou, ó. Ó, vou chacoalhar aqui pra vocês verem que não foi eu que estiquei, ó. Já tá um pouquinho ainda, mas já tá arrumando. Então, quanto a gente for dar mais volta, vai ficar melhor ainda. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como nós vamos fechar. Fiz aqui meu último ponto, no ponto de base, estão vendo? Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu percebi que se eu pegasse na minha terceira correntinha, aqui, vou fazer pra vocês verem, e fechasse, esse ponto ficava muito perto desse ponto, estão vendo? Aí, dava pra ver onde que tava a emenda desse trabalho. Então, eu resolvi fazer o quê? Deixar 2 correntinhas de separação e pegar no segundo. Olha como ele dá um espacinho melhor. Aí, no fim do trabalho, você não consegue ver onde que tá a emenda. Isso é um truque que eu adaptei aqui no meu serviço, na minha confecção. Aí, você vê aí, se você achar que é bom pegando a terceira, você pega, normalmente, tá bom? Ou então, você pode fazer que nem eu, deixar 2 de espaço aqui e pegar na segunda ou na sua terceira correntinha, mas deixando 2, sempre um ponto a mais aqui. Se aqui é um ponto de separação, você vai colocar 2 no começo, para que esse espaço fique mais espaçado, para que não fique juntinho, mais junto, aí você vai perceber onde que é a emenda, entendeu? É um truque que eu peguei aqui no ateliê, adaptei aqui pro meu ponto, tá? Então, aqui, já fechei, né, na minha segunda, deixei 2 correntinhas de espaço. Ah, mas ficou enrugado, vai ficar bom no final. Vou subir aqui, então, mais 4 correntinhas. Serão 3 voltas com uma correntinha de separação. Mas vamos fazer todas juntas, tá bom? 1, 2, 3, 4. Por quê? 4. 2 é a altura do meu ponto alto e 2 de separação. Se você estiver colocando 3 de altura do ponto alto, você pode colocar mais uma para separação, tá bom? Sempre 2 correntinhas de separação no começo. Próximo, um ponto alto. Agora, a partir daqui, que eu fiz o primeiro, vai ser uma correntinha só. Uma correntinha de separação, próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto de base, um ponto alto. E vamos repetir isso aqui mais 2 vezes, tá? São 3 carreiras assim, então é essa e mais uma, né? Uma correntinha de separação, próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo, um ponto alto. Bem facinho de fazer. Eu vou fazer, quando eu tiver aqui, eu venho pra gente fechar junto. Fiz toda a minha volta, então, um ponto de alto, um ponto de base e uma correntinha de separação em todo o trabalho, tá vendo? Ó, já sentou melhor, olha, viram? Então, a gente tem que confiar nos processos da vida, né? Aí, eu faço uma correntinha de separação, bem aqui eu tenho 4 correntinhas, eu venho aqui na minha segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Pra que esse espaço fique maior e não amontoado assim pra ver a emenda, tá? No fim, vocês vão ver que fica bem melhor. Vou subir de novo a mesma sequência que eu fiz nessa última volta. 4 correntinhas, 2 altura e 2 separação. Próximo, um ponto alto. E daqui em diante, uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. A mesma coisa que fizemos na volta anterior, tá bom? Não tem segredo nenhum. Aí, na próxima que nós vamos... A diferença da próxima vai ser só 2 correntinhas de separação.
Mas eu vou fazer todas as voltas com vocês para não ficar em dúvida. Caso você seja uma crocheteira mais experiente e queira adiantar o vídeo, pode adiantar o vídeo, não tem problema, tá bom? Esse aqui eu faço bem detalhado para que todo mundo consiga fazer aí na sua casa. Mas quem tem mais prática já consegue fazer mais rápido, né? Ó, então, vai ser assim. Uma correntinha de separação, um ponto alto, correntinha de separação, um ponto alto. Não tem segredo. Vou fazer, quando tiver aqui, a gente vem pra fechar juntos. Então, meus amores, fiz mais a minha volta, uma correntinha de separação, um ponto alto, correntinha de separação, um ponto alto. Todo o meu trabalho. Ó, como já tá bem assentadinho o nosso trabalho, ó. Vou dar uma chapeladinha pra vocês verem, ó. Um pouquinho a coisa elevado, mas ele vai dar certinho, tá? Aqui eu já fiz a minha correntinha de separação, vou fechar na minha segunda correntinha, como eu já falei pra vocês que eu estou fechando, né? E agora aqui nós vou subir aqui duas correntinhas, altura do meu ponto alto, e vou colocar mais 3 de separação. Porque serão 2 de separação agora, mas no meu início eu vou colocar 3, tá? Um ponto alto, e a partir daqui vou colocar 2 correntinhas de separação e um ponto alto em cada ponto de base. Então, 2 correntinhas, um ponto alto, no ponto de base. 2 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Vai ser assim uma sequência de 3 voltas desse mesmo jeito, tá? Então, aqui nós temos a nossa volta fechada. Depois, nós temos uma sequência de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Fiz isso por 3 vezes, estão vendo? Separados por uma correntinha. E agora, eu vou fazer por 3 vezes, separado por 2 correntinhas. Caso você queira adiantar o vídeo, pode adiantar. Ou então, você assista aí, que eu vou fazer todos os nossos inícios e final da nossa volta juntos. Fizemos o primeiro início, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Desculpa, a gente tá falando errado. Um ponto alto e 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Vou fazer toda a minha volta e venho aqui pra gente fechar juntos. Fiz aqui toda a minha volta. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Toda a minha volta. O nosso trabalho como está ficando. Ai, Bia, tá subindo aqui. Não se preocupe. Esse americano, gente, é igual o processo da vida. Às vezes nós vamos fazendo algo e tá achando que tá dando errado. E você tá fazendo e tá achando que vai dando errado, mas no fim, todos os pontos se ajeitam no lugar e vai ficar um trabalho maravilhoso. Temos que confiar no processo, né? E fazendo a nossa parte para que tudo dê certo no fim. 2 correntinhas, venho nas minha segunda correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Olha como o espacinho fica bem melhor. Tá vendo? Deixa eu puxar esse fio aqui para vocês verem. Ó. O espacinho aqui fica bem melhor. Se caso eu colocasse aqui na minha terceira, esse ponto vai ficar muito perto desse ponto. Aí, onde vai aparecer é onde que tá a emenda. Assim, vai ficar quase imperceptível a emenda, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer mais 2 voltas, igualzinha essa aqui que nós fizemos. Mas eu vou fazer com vocês, caso vocês queiram adiantar, pode adiantar. Subi aqui 2 correntinhas à altura do meu ponto, mais 3 de espaço. Ponto alto no próximo ponto alto. A partir daqui, serão 2 correntinhas de separação. Um ponto alto, no ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto no ponto de base. 2 correntinhas, um ponto alto no ponto de base. Viram? Vai ser assim toda a nossa volta. Caso o seu trabalho esteja dando diferença, pode ser tensão de ponto, pode ser fio, pode ser agulha, tá bom? Aí, vocês têm que verem o que tá acontecendo com o ponto de vocês. O meu ponto é de médio para largo, tá? Eu vou fazer mais uma vez aqui, e daí eu vou adiantar o vídeo e venho pra gente fechar junto, ó. 2 correntinhas, um ponto alto no ponto de base. Não tem segredo nenhum, bem facinho. Esse americano faz bem rapidinho também. E fica super fofinho, né? Não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, vou fazer toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto. Fiz toda aqui a minha volta. Um ponto alto na ponta de base, 2 correntinhas de separação.
Fiz as minhas 2 correntinhas de separação, venho no meu segundo e fecho com ponto baixíssimo. Aqui, então, nós estamos totalizando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o aumento, então, aonde começou a separação foi 1, 2, 3 com uma correntinha de separação, 1, 2 com 2 correntinhas de separação. Falta mais uma volta igual essa que nós fizemos, depois nós vamos fechar já a base, tá bom? Vamos fazer aqui a última volta com separação. Vou subir 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e 3 de separação. 3 correntinhas de separação. Ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas de separação a partir daqui. 2 correntinhas de separação, ponto alto. 2 correntinhas de separação, um ponto alto. Viram? 2 correntinhas de separação, um ponto alto. É bem facinho essa base, gente. Rapidinho você faz ela e fica bem bonitinho o trabalho, né? O único problema dessa base aqui é quando você vai produzir ela, parece que não vai dar certo, aí você desmancha e faz e refaz, e faz e refaz. Porque tem alguns vídeos que eu vi no YouTube, a pessoa simplesmente não fala que o negócio vai emborcar, e o seu começa a emborcar, você acha que tá errado, e desmancha, e remancha, e faz, e desfaz. Mas eu já passei aqui pra vocês que ele emborca no começo, mas depois dá certo. Olha como que ficou esse trabalho. Gente, quem fala que esse trabalho aqui tava emborcado? Vocês viram comigo aí que ele emborca, né? Então, vamos fazer essa sequência. 2 correntinhas de separação, um ponto alto no ponto de base. Quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto. Terminei a minha volta. 2 correntinhas de separação, um ponto alto no ponto de base. Aí, agora eu venho aqui, fiz as minhas 2 correntinhas de separação. Venho na minha segunda e fecho com ponto baixíssimo. Olha como o espacinho ficou bem bacaninha, onde que a gente faz a emenda. Tá vendo? Não fica aqueles pontos juntos, assim, aparecendo onde que é a emenda. Por isso que eu sempre coloco uma correntinha de separação a mais do que eu tô colocando na volta, para que ele dê esse espaço bem legal. Agora, nós já vamos fazer a nossa volta fechada, ó. Temos, então, as voltas com correntinha de separação. 1, 2, 3 com uma correntinha, 1, 2, 3 com 2 correntinhas, tá? Essa sequência aqui. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo. Vou entrar nesse espacinho aqui, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo aqui. E mais 2 pontos altos. Desculpa, 2 correntinhas, tá? Aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos altos, para totalizar, então, 3 pontos altos dentro da minha separação. A sequência vai ser essa, bem fácil. Todos os espaços, vocês vão colocar 3 pontos altos dentro, tá? Aqui, eu pulo pro próximo, sem correntinha de separação e sem colocar no ponto de base, eu já pulo pro próximo, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos nas correntinhas, estão vendo? Bem facinho. Próximo, sem correntinha de separação e sempre fazendo ponto de base, eu venho no espaço e coloco 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Próximo espaço, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E vai ser assim a nossa volta. Eu vou fazer toda a minha voltinha aqui, e aí pra gente fechar junto, finalizando, então, a nossa base do cru. Terminei, então, aqui, meus amores, fiz tudo a minha volta, tá vendo? Nos espaços, coloquei 3 pontos altos em cada espacinho, sem correntinha nenhuma de separação. Fiz aqui os meus 3, venho aqui na minha terceira correntinha, minha segunda correntinha, que seria a altura do meu ponto alto, né? E faço um ponto baixíssimo. E aqui você já pode cortar para arrematar o fio. Eu vou deixar arrematado, mas daí a gente passa a colinha e finaliza tudo no fim, tá? Eu já gosto de ir arrematando as peças quando a gente vai fazendo. Passo pra cá, pra trás, ó. Pra cá de novo, dá uma caminhadinha, assim. Separo o meu fio. Vai fio 6, então, 3 fios pra cada lado. Passa aqui numa volta. Aí, você pode arrematar aí do jeito que você também tiver costume de arrematar, tá? Não tem problema nenhum. Eu arremato assim, 2. Aí, eu gosto de passar sempre assim, 2 argolinhas, porque daí eu passo a cola depois e cola, segurar essas 2 argolinhas que vão segurar o fio colado, tá vendo? Vou passar a cola no final, senão a cola fica atrapalhando a gente trabalhar aqui. E aqui também, vou cortar um pouco esse fio aqui, que foi um pouco comprido. Aqui também separa.
Passa entre um fiozinho aqui. Amarro. Eu dou de 2 a 3 nozinhos, tá? 2 nozinhos. E passa entre os fios aqui, pra esconder um pouco o fio, pra depois nós passar a colinha pra colar esse trabalho. Aqui é um pouquinho ruim pra enfiar mesmo, porque é bem apertadinho, tá? Os pontos estão mais justos aqui no começo, aí o trabalho, a agulha passa um pouco mais difícil, mas vai com jeitinho que dá certo. Pronto. Então, está feita aqui a nossa base. Eu vou pegar a fita pra gente medir e a balancinha pra gente pesar. Trouxe aqui a minha fita, vamos medir quanto ficou o diâmetro dessa base. Ó, ficou 30 centímetros de diâmetro a base, tá bom? Aí, vamos ver o peso aqui. O nosso peso, 79 gramas, tá bom? Agora, nós vamos começar a passar aquelas voltinhas. Vou trazer meu outro americano aqui pra vocês verem. Nós vamos começar essas voltinhas aqui, ó. São todas de ponto baixo, estão vendo? Ela pediu vermelho e com aquele detalhezinho no encanto, que eu vou utilizar aqui como alternativa o fio princesa. 2 fios juntos. Vamos fazer junto, tá bom? Então, agora a nossa próxima etapa vai ser esses pontos baixos. No meu aqui, eu vou fazer na cor vermelha. Peguei aqui o meu fio vermelho, fio 6, tá? É aqueles materiais que eu mostrei no início do vídeo. Aí, eu começo. Você pode começar do jeito que você tiver costume. Amarrando aqui na base, com nozinho. Fazendo uma argolinha, puxando lá na base também. Mas eu vou ensinar o meu jeito que eu faço aqui. Eu pego o meu fio aqui assim, seguro aqui, tá vendo? Com o dedo. Dou 2 voltas, tá vendo? 2 voltas. Aí, eu venho no meu trabalho em qualquer lugar aqui, ó. Eu costumo fazer perto de onde tá a emenda, pra emendar tudo junto depois, né? Aí, eu venho aqui, faço, puxo o meu fio lá atrás, faço um ponto baixo. Aí, próximo ponto baixo, próximo ponto alto, um ponto baixo. Viram? E esse fiozinho já fica solto. Aqui depois eu vou arrematar ele. É assim que eu faço. Caso vocês queiram fazer de outro jeito, vocês podem fazer no começo de outro jeito. Vai ser uma volta toda de ponto baixo, sem aumento nenhum. Cada ponto alto vai ser um ponto baixo. Cada ponto alto, um ponto baixo. Ponto baixo, tá, gente? Não ponto baixíssimo, não. Ó. Aí, caso você, ai, Pia, a minha base embabadou um pouco, tá um pouco assim, ó, tá vendo? Tá bem retinho, eu gosto de trabalhar bem retinho. Não se preocupe que esses pontos altos, ele vai deixar o seu trabalho mais retinho. Então, ele vai precisar que não esteja tão sentado, tá? Ele vai ficar um pouquinho assim, ó, pouca coisa também, tá? Mas acredito que vocês seguindo essa videoaula vai dar certinho pra vocês também. Aí, você vai fazendo cada ponto baixo, ou ponto alto, ponto baixo. Não tem segredo, né, gente? É bem facinho de fazer, bem rapidinho também. Eu vou fazer, quando estiver aqui, eu venho pra gente fechar junto. Tá pegando no vídeo? Vou fazer mais um pouquinho pra caso não estivesse pegando, ó. Ponto alto de base, um ponto baixo. Ponto alto, um ponto baixo, sem nenhum aumento. Não vamos ter aumento nenhum nessa volta, tá bom? Vou fazer, vem aqui pra gente fechar junto. Fiz aqui, meus amores, toda a minha volta com ponto baixo. Fiz aqui meu último ponto, aí eu vim aqui nesse ponto aqui, ó. Enfio aqui no meio, busco o meu fio e faço um baixíssimo. Aqui eu vou subir uma correntinha, vou nesse próximo e faço um ponto baixo, tá? E cada espacinho de ponto baixo, eu vou pôr um ponto baixo. Vamos fazer mais uma volta de ponto baixo na mesma cor que eu estou produzindo aqui. Caso você queira colocar outra cor, você pode colocar, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer sobretom também, pode colocar um vermelho mais claro, tipo um melancia, um rosinha, e daí passar outra cor de vermelho, sabe? Uma volta vermelha, uma volta rosa, ou então melancia, fica bem legal também. Essa minha cliente, ela quer as 2 voltinhas na mesma cor, e uma voltinha no douradinho, que eu vou utilizar o fio princesa. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, todo ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo sem aumento nenhum. E logo eu venho trazer pra vocês, pra nós fecharmos junto e arrematar essa cor, que nós vamos começar com o fio princesa na próxima, tá bom? Então, meus amores, eu vim aqui, fiz aqui os meus pontos baixos, vou fazer aqui, ó, tão vendo? Naquele ponto baixo aqui que sobrou,
fazer um ponto baixo, vem aqui aquela correntinha que nós colocamos aqui, ponto baixíssimo. Aqui nós vamos cortar o nosso fio, pra arrematar já. Aí, venho pro lado de cá, passo ali pra cá. Passo um pouquinho pra cá. E aqui eu abro o fio pra arrematar. Um nozinho, 2 nozinhos, pode dar 3 nozinhos se você quiser. Aí, vou passar aqui entre os fios, ó. Puxo aqui, esconder esse daqui, e depois nós vamos passar a colinha. Aqui, esse daqui é a mesma coisa, vamos abrir o fiozinho. Agora, passa aqui no outro fiozinho pra gente amarrar. Amarrei uma vez, amarrei 2 vezes. Tá vendo? Aí, eu vou passar aqui entre os fiozinhos aqui da base, ó. Pego algumas argolinhas bem difícil mesmo de passar, que tá bem apertadinho, mas vai dar certo. Aí, puxo esse fio e passo pra cá. Viu? Ficou já arrematado. No fim, nós passamos a colinha e corta. Então, está assim o nosso americano. Tirar aqui que eu já pus o nosso cone. Próximo ali que nós vamos usar, ó. Tá? Ele fica um pouquinho erguidinho assim. Não tem problema que quando nós passarmos esse aqui, ele já vai assentar melhor ainda, tá? Agora, eu vou utilizar, então, aqui o fio princesa. Esse daqui é o princesa. Essa cor aqui é o bege, tá? Não é o dourado. O dourado é um pouco mais escuro. É o bege com fio dourado, tá vendo? Eu peguei 2 do mesmo lote, que eu utilizo 2 linhas juntas. Então, eu prefiro pegar dois cones, né? Vou pegar aqui 2 fios. Ó. Um fio de cada, tá vendo? 2 fios juntos. Aí, esse daqui, eu vou também, começar do mesmo jeito que eu comecei aquele outro. 2 voltas na agulha. Enfio aqui próximo de onde eu fiz. E também essa carreira também será de pontos baixos, ó. Ponto baixo. O fio princesa, você tem que ter uma tensão de ponto mais firme para que ele não fique frouxo, tá? Porque ele é um fio de seda, se você deixar ele frouxo, vai ficar feio. Então, você faz um pontinho mais apertadinho aí, que você conseguir, tá? Não vai apertar demais também, que vai ficar feio demais, né? Faz uma tensão razoável aí, para que não fique largão e nem que fique muito apertado. Aí, então, vai ser uma sequência aqui de pontos baixos em cima do ponto baixo, ó. É só isso. Vai ser uma carreira só de pontos baixos aqui em toda a nossa volta. Aí, eu vou fazer, quando eu tiver aqui, a gente vem pra fechar junto. Não é difícil, tá? Mais facinho. Aí, vocês fazem a voltinha de vocês, que eu vou fazer a minha aqui. Bem, então, meus amores, fechei aqui minha carreira, né? Vamos arrematar, já passei meu fio pra cá, amarrei ele um com o outro, vou passar aqui no meio desses fiozinhos aqui, ó. É bem dificinho de passar, porque fica bem apertado, tá? Aí, vou passar aqui os 2 fiozinhos pra cá, ó, viram? E vou passar esse lado aqui pra cá, pra esse lado de cá, ó. Enfiando aqui, enfiando. E passo esses outros 2 pra lá de cá. Que é os fiozinhos que nós seguimos. Depois nós vamos pegar a colinha aqui e vai arrematar os fiozinhos. Aí a gente pode cortar, tá bom? Vou passar mais uma vez aqui. Aí. Agora, ficou assim então a nossa peça. Bem, meus amores, estou continuando a gravar meu vídeo aula aqui no período da tarde. Eu tive que fazer umas coisas na parte da manhã. E acabou que agora tem uns cachorros latindo, umas pessoas assoviando. Vocês relevem esses barulhos, tá? Vamos fazer então a nossa volta agora com o verde, tá? Eu não mostrei no outro vídeo, no início do vídeo, mas eu estou usando aqui o multicolor da B&B, o verdinho multicolor deles, fio 6, tá? Vou pegar aqui a nossa voltinha, dá 2 voltinhas assim na agulha, vira em qualquer lugar aqui
e buscar o meu, enfiar aqui no primeiro ponto baixo, buscar meu fio e fazer um ponto baixo, uma correntinha para a altura de um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar, 2 pontos altos fechados juntos. Fiz um ponto alto, não fechei. Próximo, um ponto alto e não fechei. No mesmo ponto de base, estão vendo? Agora, eu fecho os 3 juntos. Uma correntinha de separação, pulo 3 no quarto, um ponto alto sem fechar, mais um ponto alto sem fechar. Agora, com 3 argolinhas, fecho tudo junto. Duas correntinhas de separação. Esse daqui são pontos altos fechados juntos, tá? Então, nós vamos fazer lequinho no mesmo ponto de base com 2 pontos altos fechados juntos, olha. E uma correntinha de separação. Pulamos 3 de base, no quarto eu faço o lequinho. 2 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas de separação, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de separação. Vou fazer isso por toda a minha volta e venho aqui. Vai ter uma adaptação aí, tá? Bem, meus amores, voltei aqui, fiz toda a minha volta de 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos no mesmo espaço, fechados juntos. Uma correntinha de espaço entre um lequinho e outro, tá? Aqui eu tenho uma adaptação que nós vamos fazer para dar contagem, tá? Nós vamos fazer uma correntinha de separação. Quando tiver faltando um pouco assim, ou você pode fazer em qualquer lugar da volta, tá? Eu estou fazendo aqui no final já, essa adaptação. Eu vou pular 2, 1, 2 de espaço. No terceiro, eu já venho fazer aqui o lequinho. 1, 2... pontos altos, fecha, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço, fechados juntos. Uma correntinha de separação. Aí, vou pular 3. 1, 2, 3, no quarto. 1, 2, pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos fechados juntos. Fecha tudo. Uma correntinha de separação. Agora, eu sobrei aqui quantos? 1, 2, 3, aí seria o quarto, aí vai sobrar 2, estão vendo? Então, nós vamos pular só um pouquinho, vamos esperar esse cartão passar. Gravar à tarde é cheio de barulho. Mas é isso mesmo. Aí, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacinhos, né? Tá faltando um ponto. Então, nós vamos fazer o quê? Vou pular aqui 2 de espaço de novo. No terceiro, eu venho aqui e faço o meu ponto. Meus 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas de separação entre o leque. Novamente aqui. Gente, esse cara de som tá demais. No mesmo espaço, 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de separação. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3 de espaço. E no quarto eu já tenho o meu próximo ponto. Venho aqui na cabecinha dos 2, estão vendo? E fecho com o ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode cortar o fio e vamos arrematar. Trouxe minha tesourinha aqui. Corto o meu fio aqui. Vamos virar para esse lado. Esse daqui eu já vou juntar com esse fiozinho aqui, porque ele não vai aparecer depois, tá? Você pode separar, arrematar um em cima, um embaixo, ou fazer assim. Eu fiz, juntei os 2 aqui, tá vendo? Deu um nozinho. E vou passar aqui entre os fios. Um pouco pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí, depois nós vamos arrematar tudo junto, tá? E ficou assim, então, a nossa volta de folhinha. Eu fiz uma adaptação 2 vezes, pulando só 2 pontos de base e já fiz no terceiro, tá bom? Por 2 vezes, aí dá certinho. Qualquer coisa, se der diferença, aí você adapta no seu também, ó. Não dá diferença nem... Não tem problema você adaptar, que no final vai dar certo também. Vamos pegar o vermelho pra continuar as tulipas? Trouxe aqui meu vermelho, como eu já falei pra vocês, é o mesmo vermelho que eu passei aqui, tá bom? Aqui é onde tá minhas arremates, eu costumo fazer sempre mais perto, pra na hora de arrematar, não ficar perdendo nenhum fio, tá? Pulando arremate, né? Vou pegar aqui o meu fio, seguro aqui, 2 laçadas pra iniciar, ou você pode iniciar do jeito que você já tem costume, tá? Aqui dentro do primeiro lequinho, eu vou buscar meu fio, fazer um ponto baixo e um ponto alto. Ó, uma correntinha, gente, pra dar a altura do ponto alto.
Aqui dentro desse primeiro lequinho, nós vamos colocar 5 pontos altos, contando com essa daqui. Então, eu tenho que colocar mais 4. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Dou uma esticadinha no meu fio, estão vendo? Venho aqui na primeira correntinha, introduzo a agulha de frente para trás, busco esse fio aqui e puxo pra cá. Deixa eu ver, eu acho que eu peguei algum fio aqui, aí. Viram? Aqui, então, eu fiquei com esse espacinho aqui, ó, estão vendo? Esse espacinho. Eu vou colocar dentro desse espacinho aqui agora. Venho com a minha agulha, introduzo aqui, busco o meu fio aqui e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. E venho no mesmo espacinho aqui que nós introduzimos, mais um ponto baixo. 3 correntinhas. Enfia aqui um ponto baixo. E mais 3 correntinhas. Enfia aqui um ponto baixo. Tá vendo? Assim ficou, então, nossa primeira tulipinha. Olha que gracinha. É feito com 3 correntinhas e ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no meio daquela argolinha, correntinha que nós deixamos de espaço. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Uma correntinha. E vamos subir aqui, dentro do próximo leque, os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Dou uma esticadinha no meu fio, venho no primeiro ponto alto, enfio minha agulha de frente para trás, busco esse fio aqui e puxo aqui. Não puxe muito para esse espacinho não ficar difícil de você entrar, tá bom? Aí, você vai introduzir aqui nesse buraquinho, estão vendo o buraquinho aqui, ó? Vai introduzir dentro desse buraquinho aqui, segurando a argolinha, e fazer o ponto baixo. É um pouquinho difícil, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo aqui. É um pouquinho difícil de enfiar aqui, mas depois que você pega o jeito, vai embora, tá? 1, 2, 3, um ponto baixo. Nosso último picôzinho, 1, 2, 3, eu enfio aqui e faço um ponto baixo. Gente, lembrando que você não vai fazer picô, tá? É correntinha com ponto baixo para dar esse efeito. Aí, uma correntinha de separação, do espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Olha como está ficando nossas tulipinhas. Viu? Que gracinha? Eu vou fazer mais uma com vocês, depois eu venho pra gente fechar junto. Então, aqui, depois do meu ponto baixo, no espacinho entre um lequinho e o outro, eu faço uma correntinha e subo 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Estico um pouquinho esse fio, venho no meu primeiro ponto alto, introduzo de frente para trás, busco minha argola, puxo pra cá. Sem puxar demais, para deixar esse espacinho folgado pra gente enfiar, tá bom? Introduzo aqui no meio, busco meu fio, um ponto baixo. Vamos começar o nosso picô. 1, 2, 3. Não é enfiado aqui igual picô, não, tá? É aqui dentro da golinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Dentro da golinha, um ponto baixo. Falta mais um. 1, 2, 3. Dentro da golinha, um ponto baixo. Uma correntinha de separação e prendo aqui no meu espaço de uma correntinha. Bem de boa pra fazer, né? Eu vou fazer o meu, quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar junto. Então, meus amores, eu fiz toda a minha volta aqui com as minhas tulipinhas, tô vendo? Olha, toda a minha volta já fiz. Venho aqui na minha última tulipinha, já fiz os meus 3 picôzinhos. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no espacinho, um ponto baixo. E aqui, agora, nós vamos colocar aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, ó. No primeiro ponto, que seria o meu ponto alto, né? As correntinhas. E puxo um ponto baixíssimo. E você pode puxar e cortar o seu fio, tá bom? Aqui nós vamos arrematar, então, o nosso trabalho. Pode pegar o fio com o fio, se vocês quiserem. Ou vocês podem dividir, amarrar e fazer do jeito que você já tem costume aí de fazer o seu arremate, tá? Aí, depois que eu amarrei, eu introduzo aqui no meio dos fios
e passo o fio por aqui pra garantir que ele fique bem preso. Eu vou pegar a colinha pra descolar e arrematar, cortar e deixar tudo prontinho. Trouxe aqui a minha colinha, como já mostrei pra vocês. Vamos passar desde o comecinho aqui, então. Todos os meus fios eu já arrematei, só falta passar cola e cortar, né? Então, aqui, ó. Eu gosto de sempre dar uma puxadinha assim, ó, no fio. Aí, eu pingo uma colinha aqui e ponho o fiozinho assim pra cima. Tá vendo? Ó. Aí, põe o fiozinho. Porque eu, geralmente, não corto o fio na hora que eu faço. Assim, passei a cola, eu já vou lá e corto, tá? Então, esse daqui eu gosto de passar mais cola, que esse fio aqui ele gosta de desfazer. O fio princesa, né? Eu passo um pouquinho de cola. Não tem problema ficar assim, branco, porque depois ela fica transparente quando seca, tá bom? Passa cola, passa cola. Passa cola. Eu gosto de deixar assim, depois quando secar eu venho cortando. Por quê? Eu gosto que ele fique pregadinho, bem pregadinho pra mim cortar. E é mais fácil pra cortar. Mas aqui eu vou cortar com vocês, até porque isso fica enchendo a minha tesoura de cola. Mas eu vou cortar com vocês, ó. Pega o fio, corta, dá aquela batidinha, ó. Pode ir cortando todos os arrematinhos que você já passou cola. Você vem cortando pra finalizar e deixar aquele trabalho super lindo, né? Esse branquinho da cola sai depois quando secar, tá bom? Então, assim, vamos ver como ficou o nosso trabalho. Olha que perfeito que está o nosso americano. Vou pegar vocês na mão aí pra vocês verem como ficou o nosso americano. Aqui, meus amores, olha que gracinha que ficou o nosso americano. Tulipas vermelhas, com detalhezinho no fio princesa, que você pode usar, substituir pelo fio encanto, né? Você substitui o encanto pelo fio princesa. Ficou uma gracinha, né? Ele ficou pesando, eu vou mostrar pra vocês, e a fita pra vocês verem, ó. 40 centímetros de diâmetro, tá? E vamos pesar aqui, então, pra ver quanto ele ficou pesando ao total. O peso final desse americano, então, foi de 164 gramas. Então, é isso, meus amores, a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste americano maravilhoso. Você viu que ele se assentou perfeitamente. Vou tirar minha balança daqui pra vocês verem. Ele não fica emborcando nem sobrando pontos, ó. Viu? Perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe para aquela amiga que também quer fazer o joguinho americano e não tá sabendo fazer essa base, que essa base, ela engana muito aí no YouTube. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Beijinhos!